Olá, alunos! Hoje a gente fala sobre a função logarítmica. Essa função, ela associa cada número real positivo ao seu logaritmo na base A. Então, ela é escrita da seguinte forma: f de x é igual a log de x na base A. É uma função R, asterisco mais, em R, ou seja, esse R asterisco mais são os elementos do domínio, não é isso? Aquele nosso conhecido, o x, não é verdade? E R, conjunto dos reais, é o contradomínio, não é isso? O y que a gente encontra. Bom, a função, ela é f de x igual a log de x na base A. É a mesma coisa, não é isso? Que y igual a log de x na base A. Ou seja, a gente pode encontrar como f de x igual a log de x na base A ou y igual a log de x na base A, que é a mesma coisa, tá bom? Vale a pena a gente relembrar. Bom, então a gente viu que o domínio dessa função serão os reais positivos, não é isso? R asterisco mais, ou seja, esse asterisco significa que não tem zero, e o mais que só tem números positivos. Daí que são os reais positivos. E a imagem, nossa imagem, vai ser todos os reais, tá bom? Então fica assim, determinado o domínio e a imagem. Bom, por ser uma função logarítmica, que envolve logaritmos, é claro, ela tem algumas restrições. Quais são as restrições? As restrições na base e no logaritmando. Esse logaritmando, que é o x, e a base, que é o a. Essa base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, ok? E o logaritmando? Apenas ser um número maior que zero. Bom, a nossa função ela pode ser crescente ou decrescente. Como é que a gente identifica? A gente olha a base. Quando a base for um número maior que 1, ela é crescente. Quando a base for um número maior que 0 e menor que 1, ou seja, estiver nesse intervalo entre 0 e 1, ela é decrescente, tá bom? Aí eu coloquei aqui um exemplo de dois gráficos para a gente. Ó. O primeiro, o A é maior que 1. Então, nesse caso, a gente viu que ela é uma função crescente, não é isso? Aí, ou seja, a gente tem nosso gráfico, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Observa, o gráfico crescente vai ter sempre essa forma, tá? Observa que está no primeiro e quarto quadrante, tá bom? Ele sempre vai interceptar o eixo de x no ponto 1. E as coordenadas desse ponto vai ser x valendo 1 e y valendo 0. Bom, vamos agora a um gráfico decrescente. Tá? Então, aqui é decrescente. Observa que nesse decrescente a gente viu que o A ele é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, ele está nesse intervalo entre 0 e 1. Ele tem essa forma. Observa que ele corta o eixo de x no ponto 1 também. E as coordenadas para x1 e y0, ok? Sempre no primeiro e quarto quadrante. Você pode observar que, sendo crescente ou decrescente, ele sempre vai cortar o eixo de x lá no 1, x valendo 1, ok? As coordenadas sempre vão ser x valendo 1 e y valendo 0. Outro detalhe no gráfico que a gente nota tranquilamente também é a questão da imagem e do domínio. Observa a imagem. Se eu projetar esse gráfico no eixo de y, está aqui, vai tomar conta de todo o eixo de y. Então, daí que a imagem, a gente vê que a imagem são os reais, não é isso? E observa que, quanto à questão do domínio, esse gráfico está localizado no primeiro e quarto quadrante. Observa aqui. Ó. Então, o meu domínio está nesse lado, ok? Os valores de x maiores que 0 e diferentes de 1. Então, aqui é o meu domínio, não é isso? Domínio, então, ou seja, R asterisco mais só os positivos. Ok? Nós vamos fazer um gráfico agora. Se puder, espere aí para a gente montar esse gráfico junto. Bom, nós vamos construir agora um gráfico de uma função logarítmica. Aí eu escolhi aqui a função f de x igual a log de x na base 2. Como a base é 2,
eu já escolhi valores de x com potências da base 2, tá? Então facilita já a nossa vida. Aí é o seguinte, em todo gráfico de uma função logarítmica, a gente viu que esse gráfico ele intercepta o eixo de x, não é isso? O x valendo 1, não é isso? E y valendo 0. Então a gente já pode pôr uma resposta aqui, no caso, para y, não é isso? X vale 1, y vale 0. Ok? Bom, vamos partir agora para calcular os outros valores. Aí a gente tem ali a log de x na base 2. Então a gente começa calculando com x valendo 1/8. Então log, não é isso? De 1/8 na base 2, não é isso? É igual a y. Então vamos descobrir o valor de y agora. O que eu faço? Eu pego 2, isso elevado a y, é igual a 1/8. Transformando numa exponencial, não é isso? O que eu vou fazer? Eu vou inverter esse cara aqui, ó. Vai ficar 8 sobre 1, a expoente passa a ser negativo. Aí ao mesmo tempo eu vou fatorar, não é isso? Fatorando 8 é 2 elevado a 3. Como o expoente estava negativo, então 2 elevado a y, isso é igual a 2 elevado a menos 3. Ou seja, nesse caso, y igual a menos 3. Então, nesse caso, eu tenho aqui quando x vale 1/8, isso, y vale menos 3. Aí, continuando agora, vamos calcular o valor de x sendo 1/4, não é isso? Então, troco aqui para 1/4, na verdade, que fica 1 sobre 4, não é isso? Fatorando e invertendo ao mesmo tempo, 2 elevado a menos 2, então a minha resposta é menos 2. Então está aqui. Então eu vou colocar até em vermelho, que aí eu construo o nosso gráfico em vermelho. Isso. Aí continuando, isso para x valendo 1/2. Então troco esse cara aqui para 1/2, não é isso? O que eu faço, não é isso? 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2, não é isso? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Beleza? Então a resposta é menos 1. Então tá aí. Nesse caso, menos 1. Bom, agora para x valendo 2, não é isso? Se x vale 2, logaritmando e base iguais, resposta, não é isso? É igual a 1. Beleza? Então aqui já é mais tranquilo. Resposta, quando x vale 2, y vale 1. Quando x vale 4, não é isso? Então vem aqui, agora para calcular. Quando x vale 4, não é isso? 2 elevado a 2. Então a resposta aqui vai ser 2, não é isso? E por último, quando x vale 8, verdade? Então quando x vale 8, é isso? O y vai valer 3, não é isso? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então minha resposta está aqui. X vale 8, y vale 3. Agora é só jogar esses pontos no meu gráfico, não é isso? Eu tenho primeiro aqui 1/8, quando x vale 1/8, y vale menos 3. Quando x vale 1/4, y vale menos 2. Quando x vale meio, não é isso? Então, esse cara está aqui, ó. Quando x vale 1, y vale 0. Já estava marcado no nosso gráfico. Quando x vale 2, y vale 1. Aí eu vou marcar ele aqui. Isso. Quando x vale 4, y vale 2. Aí aqui. E o último aqui, quando x vale 8, não é isso? Y vale 3. Agora é só a gente ligar esses pontos. Então, aqui, é mais ou menos esse aí o nosso gráfico. Esse o gráfico da função y igual a log de x, isso na base 2. Então esse é o meu gráfico da minha função logarítmica. Agora o detalhe é que essa função, a inversa dela, ou seja, a função vai ser sempre uma função exponencial, tá? Então se a gente tem aqui, ó, y é igual a log de x na base 2, não é isso? A gente viu que para calcular eu faço 2 elevado a y é igual a x, aí eu quero saber a inversa dessa função, ou seja, a minha exponencial. Isso. Quem vai ser minha exponencial? A inversa é só trocar. Quem é x passa a ser y, quem é y passa a ser x. Então a exponencial, a função, isso.
A exponencial inversa desse aí vai ser y igual a 2 elevado a x, ok? Aí como a gente pode marcar esse gráfico aí? A gente faz o seguinte, ó, traça primeiro a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Tem o primeiro e terceiro quadrante, não é isso? Então traça uma bissetriz, aí vem aqui, ó, bissetriz. Aí eu vou achar alguns pontos, ó, para x e y. Eu posso começar com x valendo 0, não é isso? Quando x vale 0, 2 elevado a 0, 1, não é isso? Então tá aqui, quando x vale 0, y vale 1, não é isso? Quando x vale 1, 2 elevado a 1, 2, ó. Então, é isso. Quando x vale 1, y vale 2, não é isso? Quando x vale 2, qual vai ser o valor de y? 2 elevado a 2, 4. Então tá aqui, ó. É isso, quando x vale 2, está mais ou menos aqui, ó. Então esse vai ser o gráfico, isso, da minha função exponencial, que é a inversa da minha logarítmica. Então seja 2 elevado a x. Então tá aí, gente. Construímos então o gráfico da função logarítmica e vimos também a sua inversa, é isso? Que é a sua função exponencial. Um abraço a todos.